Quer saber o que ele me disse um mês antes de me abusar e me jogar na rua quando soube da gravidez? Coloca esse anel no dedo. A partir de agora, você é minha. Me lembro como se fosse hoje. Aquele mês de julho de 1961, ele me dando um anelzinho barato, desses que mancha o dedo, jurando amor eterno. Mas quando a barriga começou a crescer, o amor sumiu mais rápido que orvalho no sol quente. Isso não é meu. Vai saber com quantos você andou, ele disse na frente da família toda. E eu ali de joelho implorando: pelo amor de Deus, Rodolfo, é seu sim. Nunca estive com outro homem. Mas não adiantou. O segurança me arrastou pelos braços para fora daquela mansão. Daí em diante, foi um inferno vivo. A cidade fechou as portas para mim. Perdi tudo, até o bebê. Mas olha só para mim agora. A dona da tecelagem Albuquerque, sentada na mesma cadeira que um dia foi dele, vendo ele sair algemado enquanto eu assinava os papéis de compra da empresa. Meu nome é Eunice Amaral. Tenho 82 anos nas costas, mas a cabeça ainda tá boa, viu? Nasci e me criei em Americana, interior de São Paulo, a cidade dos tear. Aqui, o barulho das máquinas de tecelagem era a nossa cantiga de ninar. Cresci vendo os fios se entrelaçando, formando tecido, assim como a vida vai entrelaçando as histórias da gente, mesmo quando o desenho parece não fazer sentido nenhum. Hoje sou conhecida como Dona Nice, a empresária dona da maior tecelagem da região. Mas já fui a Eunicezinha, filha de operário, a faxineira da mansão dos Albuquerque, a moça desonrada que engravidou do filho do patrão, a coitada que quase morreu num parto solitário num quartinho de despejo em São Paulo. É uma história comprida, de muita dor, mas também de muita força. E você que está me ouvindo agora, conta para mim qual é seu nome e de que cantinho desse Brasil está escutando essa história que guardei no peito por tantos anos. Me fala aqui embaixo nos comentários, viu? Tenho curiosidade de saber até onde minha voz de velha tecelã está chegando. Quem sabe tem até alguém de Americana que conheceu a família Albuquerque e nem imaginava que eu, a simples Eunice, seria responsável pela queda deles. Ainda me lembro daquele dia como se fosse ontem. O Rodolfo já cinquentão, barriga saliente e cabelo raleando, sentado na ponta da mesa da sala de reunião, confiante que nem um galo no terreiro. Coitado, não fazia ideia de quem era a tal Clara Santos que tinha comprado em segredo quase tudo que ele tinha. Quando me levantei e falei, na verdade meu nome é Eunice Amaral, vi o sangue sumir da cara dele. Parecia que tinha visto assombração. Não me reconhece, Rodolfo? Sou aquela que você jurou amar quando eu tinha 17 anos. Foi aí que coloquei na mesa os documentos que provavam toda a falcatrua fiscal que a família dele vinha fazendo há anos. Olhei fundo nos olhos dele e falei, além de comprar sua empresa falida, trouxe um presente para você. A Receita Federal tá lá fora esperando. Ver ele saindo algemado daquela sala foi a melhor sensação que já tive na vida. 20 anos planejando, esperando o momento certo. O homem que destruiu minha juventude agora estava destruído. E eu, a menina que ele jogou no lixo, era dona de tudo que um dia foi dele. Hoje estou aqui, nesse escritório que era do pai dele. Tirei aquele retrato horroroso do velho Albuquerque que ficava atrás da mesa e coloquei uma fotografia das minhas costureiras. Da minha cadeira de couro, que fica bem no meio da sala, consigo ver todo o galpão de produção pelos janelão. Gosto do barulho dos tear, do vai e vem das mulheres entre as mesas de corte. Tem um ritmo que me acalma, sabe? É o som da vida continuando apesar de tudo. Tenho na gaveta da minha mesa, trancadinho a chave, os recortes de jornal daquele dia. Empresário tradicional de Americana preso por fraude, diz a manchete. Do lado, uma foto dele saindo da delegacia, cabeça baixa, algemado. Guardo isso não é por maldade, não. É para nunca esquecer o quanto a vida pode dar volta, o quanto a gente pode cair e depois se levantar. E também para lembrar que justiça existe, mesmo que demore.
Às vezes a gente mesmo tem que dar uma mãozinha para ela acontecer. Essa cicatriz aqui na parte de baixo da minha barriga, passo a mão suavemente sobre o abdômen, foi do parto. Um corte mal feito, sem anestesia, num quarto de despejo em São Paulo. Quase morri naquele dia, sangrando sozinha num colchão imundo sem ninguém para me acudir. O bebê, um menininho, nem chegou a respirar direito nesse mundo. Naquela noite escura, deitada naquele colchão manchado de sangue, jurei que não ia morrer assim, que ia sobreviver e voltar para acertar as contas. E foi o que fiz. Americana sempre foi uma cidade de gente trabalhadora. Fundada por americanos que vieram depois da Guerra Civil nos Estados Unidos, se tornou o coração da indústria têxtil brasileira. A vida aqui girava e ainda gira em torno dos TA. O apito da fábrica marcava o tempo de todo mundo. 5 da manhã, meio-dia, 8 da noite. E os Albuquerque eram como o rei por aqui. Dono de quase tudo, da tecelagem, do banco, do armazém. Até o prefeito devia favor para eles. E quem era eu? Só a filhinha órfã de operário, a empregadinha da casa grande. Pelo menos era assim que eles me viam. Muita gente aqui na cidade ainda não sabe a história toda. Tem quem ache que sou uma empresária que veio de fora e comprou a tecelagem quando ela estava mal das pernas. Outros sabem que trabalhei lá como operária, mas imaginam que foi só esforço e sorte que me fizeram chegar onde cheguei. Ninguém sabe das noites que passei em claro planejando cada passo, estudando cada movimento da empresa, procurando cada brecha nas contas deles. Ninguém sabe que usei outro nome por anos, criando meu próprio negócio longe daqui, só esperando o momento certo de voltar e acertar as contas. Olhando agora para trás, para a menina que eu era, com o barrigão de 7 meses, chorando na porta da mansão dos Albuquerque debaixo de chuva, é difícil de acreditar no que consegui fazer. Mas a vida é assim mesmo, não é? A gente nunca sabe a força que tem, até que não resta outra escolha a não ser forte. E eu fui. Nossa, como fui! Quando botei os pés naquela sala de reunião depois de 20 anos, com meu terninho azul marinho feito por mim mesma, os cabelos já começando a ficar grisalho, estava calma que nem água de poço. Por dentro o coração quase saía pela boca, mas por fora era uma pedra de gelo. Os homens tudo me olhando, pensando, o que essa mulher está fazendo aqui? Nenhum deles me reconheceu. Pros ricos, pobre é tudo igual, sabe? Não reparam na gente, não guardam nosso rosto na memória. Para eles eu era só mais uma empregada entre tantas que passaram por aquela casa. Mas eu lembrava de cada detalhe. Me preparei a vida inteira para aquele momento. Estudei contabilidade, administração, tudo que precisava saber. Conheci a empresa por dentro e por fora. Cada fornecedor, cada cliente, cada ponto fraco. Tinha comprado ação por ação, devagarzinho, usando empresas de fachada. Ninguém desconfiou de nada. Eles já estavam com problema financeiro havia tempo, vendendo tudo que podiam para manter a empresa de pé. Mal sabiam que eram as minhas empresas que estavam comprando. Mas não foi só a empresa que destruí. Quebrei foi o orgulho dele. O Rodolfo sempre foi vaidoso, desde moço. Gostava de se sentir poderoso, superior. E o que pode ser pior para um homem assim do que ser humilhado pela mulher que ele humilhou? Do que ver tudo que a família construiu por gerações ir parar na mão de alguém que ele achava que não valia nada? Ele perdeu tudo num dia só. A empresa, a liberdade, o respeito. Saiu daquela sala de cabeça baixa, destruído. Exatamente como eu saí daquela mansão tantos anos atrás. Você deve estar pensando, nossa, que mulher vingativa. E talvez eu seja mesmo. Mas sabe o que é sentir o filho morrer dentro de você e não poder fazer nada? Sabe o que é ouvir uma cidade inteira te chamando de vagabunda, de oferecida? De não conseguir emprego em lugar nenhum porque os Albuquerque espalharam que eu era mulher fácil? De quase morrer sozinha num quarto imundo, sem ninguém para segurar sua mão?
Não foi só por vingança que fiz o que fiz. Foi por justiça. Por mim e pelo meu filho que não teve chance de viver. Essa empresa aqui, que agora leva meu nome, dá emprego para mais de 200 famílias hoje em dia. Muitas das minhas funcionárias são mães solteiras, mulher que não tiveram a chance que eu tive de recomeçar. Tem creche aqui dentro, para nenhuma delas precisar deixar o filho largado ou nas mãos de estranho. Tem curso de costura, de desenho, de administração. Quem quiser crescer, tem chance. Isso não apaga o que fizeram comigo, mas transforma aquela dor em algo que vale a pena. Mas essa história é comprida demais para contar tudo de uma vez. É uma colcha de retalho com muito pano para cortar ainda. Me acompanha nessa viagem até o passado, que vou te mostrar como uma menina sem nada se transformou na mulher que derrubou um império. E como, pedaço por pedaço, costurei minha própria vingança. Mas espera lá. Antes de ir direto para o final, tenho que começar essa história lá do começo da minha vida. Senão você não vai entender como uma menina simples de Americana acabou derrubando um império. A vida não vira de cabeça para baixo da noite para o dia, sabe? É que nem tecido. Vai se formando fio por fio, trama por trama, até virar uma peça inteira. Nasci em 1943, filha de Antônio e Josefina Amaral. Meu pai era tecelão na tecelagem Albuquerque, daqueles que conhecia cada tear como a palma da mão. Era capaz de identificar qualquer problema só de escutar o barulho da máquina. O tear fala com a gente, Eunice, ele sempre dizia, é só saber ouvir. Mamãe trabalhava na seção de acabamento, dando os retoques finais nas peças. Os dedos dela eram finos e ágeis, cheios de furinho de agulha. À noite, ainda costurava em casa para ganhar um dinheirinho extra. Nossa casa era pequena, um chalezinho simples no bairro dos Operários, feito de tijolo à vista e telha de barro. Tinha só 3 cômodos, a cozinha, a sala que virava quarto dos meus pais à noite e um quartinho nos fundos que era meu. Não tinha muito luxo, mas era limpa e arrumada. Mamãe fazia questão de manter tudo em ordem. Casa limpa mostra o caráter de quem mora nela, ela dizia, enquanto passava cera no chão de cimento queimado todo sábado. A vida era simples, mas tinha uma certa doçura naquela simplicidade. Papai voltava da fábrica no fim do dia, sempre com um pedacinho de tecido colorido escondido no bolso para mim. Era proibido tirar retalho da fábrica, mas ele dizia que aquilo ia para o lixo mesmo. Com esses pedacinhos de pano, fui aprendendo a costurar. Primeiro fazendo roupinha para as bonecas de pano que mamãe fazia para mim, depois remendando minhas próprias roupas. Desde pequena me encantava com os tecidos. A textura, as cores, o jeito que caíam, como podiam se transformar em tantas coisas diferentes. Quando tinha uns 10 anos, comecei a desenhar modelo de roupa num caderninho velho que papai trouxe da fábrica. Não era nada de outro mundo, só rabisco de criança mesmo, mas mamãe dizia que eu tinha jeito pra coisa. Quem sabe um dia cê não vira uma costureira de primeira, hein, minha filha? A vida na cidade dos Tear seguia no ritmo do apito da fábrica. 5 da manhã o primeiro toque, hora de acordar. Meio-dia o segundo, hora do almoço. 8 da noite o terceiro, fim do expediente. A cidade inteira vivia no compasso daquele apito. As crianças iam para a escola, as mulheres faziam feira, os homens voltavam para casa, tudo marcado por aquele som estridente que ecoava por Americana inteira. Os Albuquerque eram os donos daquele apito, daquela fábrica, e parecia que da cidade inteira também. O velho Albuquerque, pai do Rodolfo, era um homem de quase 2 metros de altura, sempre de terno escuro, mesmo no calor de rachar. Andava pela fábrica com uma bengala de madeira escura, que usava mais para apontar defeito do que para se apoiar. Os operários tremiam quando ele aparecia. Era exigente até dizer chega e mão fechada, que nem cumbuca. Pagava o mínimo que podia e exigia o máximo de cada um. A família deles morava numa mansão no alto da colina, de onde dava para ver a cidade inteira.
uma casa enorme de 2 andares, com jardim na frente e uma varanda que circulava tudo. De lá de cima, eles olhavam para a gente lá embaixo, que nem rei olhando para o súdito. E não era só a fábrica que eles tinham. Era dono do único banco da cidade, de metade das terras ao redor. E até o prefeito devia favor para eles. Não se fazia nada em Americana sem que os Albuquerque soubessem ou aprovassem. Minha vida mudou completamente quando fiz 15 anos. Era uma terça-feira normal. Eu estava na escola, quando a diretora veio me chamar. Pelo jeito que ela me olhou, com aquela cara de pena, já senti um frio na barriga. Eunice, aconteceu um acidente na fábrica. Saí correndo, sem nem pegar meus cadernos. Quando cheguei lá, tinha um monte de gente na porta, ambulância, polícia. Uma caldeira tinha explodido na seção de tingimento. 5 operários morreram na hora. Papai e mamãe estavam entre eles. Todo mundo sabia que aquela caldeira estava com problema. Papai mesmo tinha comentado em casa que o equipamento precisava de manutenção urgente. Mas o velho Albuquerque sempre adiava, dizia que custava caro, que podia esperar mais um pouco. No fim, a economia dele custou 5 vidas. A empresa deu uma indenização miserável, mal deu para o enterro. Fiquei sozinha no mundo aos 15 anos, sem pai, sem mãe, só com aquela casinha simples e um monte de conta para pagar. Os vizinhos até tentaram ajudar no começo. Dona Cida, que morava do lado, trazia uma panela de sopa de vez em quando. Seu Mário, que trabalhava com papai, consertou o telhado que estava com goteira. Mas cada um tinha sua própria vida, seus próprios problemas. Logo fiquei sozinha de verdade. Vendi quase tudo que tinha em casa para comprar comida. Quando vi que não ia dar mais para segurar, procurei emprego. Mas quem ia dar trabalho para uma menina de 15 anos? Acabei esperando fazer 16 e menti que já tinha 18 quando me candidatei para a vaga de faxineira na mansão dos Albuquerque. Ironicamente, foi o mesmo acidente que matou meus pais que acabou me dando aquele emprego. A dona Berenice, esposa do velho Albuquerque, estava precisando de uma empregada nova, porque a antiga tinha perdido o marido na explosão e voltou para a casa da mãe em outra cidade. Quando me apresentei, ela mal olhou na minha cara. Só perguntou se eu sabia limpar, cozinhar e passar roupa. Disse que sim para as 3 coisas, mesmo só sabendo fazer 2 delas direito. Precisava tanto daquele emprego que aprenderia o que fosse preciso. Foi assim que comecei a trabalhar na mansão da família, que indiretamente tinha matado meus pais. Engoli o choro e o ódio, porque precisava comer e manter o teto sobre minha cabeça. Chegava cedinho e saía só depois do jantar. Limpava cada canto daquela casa enorme, encerando os pisos, tirando o pó dos móveis antigos, polindo a prataria. A dona Berenice era exigente demais, passava o dedo nos móveis para ver se tinha poeira, olhava contra a luz para ver se as taças estavam bem lavadas. Nunca estava satisfeita com nada. Era um trabalho duro, mas pelo menos eu tinha um salário no fim do mês. Conseguia manter minha casinha, pagar as contas, comprar comida. Não sobrava quase nada, mas pelo menos não passava fome. E foi ali, esfregando o chão daquela mansão, que conheci o Rodolfo Albuquerque. Ele tinha voltado há pouco tempo de São Paulo, onde estava estudando administração. Era o filho mais velho, o herdeiro que ia assumir os negócios da família. Um moço de 24 anos, alto como o pai, mas sem aquela carranca. Tinha o cabelo castanho claro, olho azul, herança dos avô italiano e um jeito de falar macio, educado. Diferente do resto da família, ele me olhava nos olhos quando falava comigo, me chamava pelo nome. Me lembro como se fosse hoje do nosso primeiro encontro de verdade. Foi durante uma festa que os Albuquerque deram para comemorar o aniversário do velho. A mansão estava cheia de gente importante da cidade. O prefeito, o delegado, dono de outras fábricas, todo mundo de roupa fina e joia reluzente. Eu estava na cozinha, ajudando a servir os pratinhos de salgado, quando ouvi um barulho de vidro quebrando na sala. Corri para ver o que era e encontrei o Rodolfo tentando limpar uma taça que tinha derrubado, sem que ninguém visse,
Deixa que eu limpo, falei, me abaixando para pegar os cacos. Ele sorriu meio sem graça. Obrigado, Eunice, né? Vai ser nosso segredo. E piscou o olho de um jeito maroto. Depois desse dia, ele começou a me procurar pela casa. Sempre com desculpa, queria água, precisava que alguém costurasse um botão da camisa, estava procurando um livro na biblioteca. Aos pouquinhos começamos a conversar. Ele me perguntava sobre minha vida, sobre meus pais, sobre o que eu gostava de fazer. Ninguém nunca tinha se interessado tanto por mim assim. Um dia, ele me viu desenhando no meu caderninho durante meu horário de almoço. Eu estava sentada num cantinho do jardim, debaixo de uma árvore, rabiscando um modelo de vestido que tinha imaginado. Ele chegou de mansinho, olhou por cima do meu ombro. Você que desenhou isso? Perguntou, parecendo impressionado de verdade. Fechei o caderno na hora, morrendo de vergonha. É só uma bobagem. Não é bobagem, não. Você tem talento, Eunice. Depois desse dia, ele me deu um caderninho novo, vermelho, de capa dura. Para seus desenhos, disse. Um dia você ainda vai ser uma grande estilista. Foi assim que começou. Primeiro, os elogios. Depois, os presentes pequenos. O caderno, um vidrinho de perfume barato, um lencinho de seda. Logo vieram os encontros escondidos pelos cantos da casa, os beijos roubados quando ninguém estava olhando, as conversas no jardim depois que todo mundo ia dormir. Ele me dizia coisa bonita, falava que eu era especial, diferente das outras meninas que ele conhecia. E eu, boba, acreditava em tudo. Quando eu assumir a fábrica, ele prometia: vou te levar comigo. Você vai poder estudar, aprender tudo sobre moda, criar sua própria linha de roupa. Meu coração disparava só de imaginar. Depois de tanto sofrimento, tanta perda, parecia que a vida finalmente estava me dando uma chance. O filho do homem mais poderoso da cidade tinha se apaixonado por mim, a simples faxineira. Era como um conto de fada, aquelas histórias que a mamãe me contava antes de dormir. Nos meu horário de folga, me escondia no quartinho dos fundos da mansão, onde guardavam as ferramentas de jardinagem, e desenhava no meu caderninho vermelho. Vestido elegante, blusa trabalhadeira, saia rodada, tudo que via nas revistas que a dona Berenice jogava fora depois de ler. Imaginava como seria criar aquelas roupas de verdade, com tecido bom, não com os retalhos que papai trazia da fábrica. Meus queridos, antes de continuar essa história que vai ficar bem mais pesada, quero fazer um pedido. Tá vendo aquele botão branquinho escrito inscreva-se logo ali embaixo do vídeo? Se você pudesse clicar nele, ia ajudar muito este canal Vovós do Brasil a continuar contando histórias como a minha. É só um clique, não custa nada, e garante que outras vovós brasileiras possam compartilhar o que viveram. Às vezes a gente acha que nossa história não importa, mas quantas mulheres podem se inspirar a não desistir quando ouvem o que passamos? Agora vamos voltar para minha história, porque o que vem a seguir é só o começo do meu calvário. O Rodolfo foi ficando cada vez mais ousado. Me trazia retalho de tecido fino da fábrica, seda, cetim, coisa que eu nunca tinha tocado na vida. Para você fazer seus modelos, ele dizia. Uma vez até trouxe uma revista de moda francesa, dessas chique que só gente rica comprava. Passei a noite inteira folheando, maravilhada com aqueles desenhos, aquelas roupas que parecia coisa de outro mundo. Aos pouquinho, ele foi quebrando minhas barreiras. No começo eram só beijo, mas logo suas mãos começaram a passear pelo meu corpo. Eu resistia, dizia que não podia, que não era certo. Ele insistia, dizia que me amava, que íamos ficar junto para sempre. Não precisa ter medo, sussurrava no meu ouvido. Vou cuidar de você, Eunice, sempre. Lembro de um dia, estava quase escurecendo. Ele me levou para o jardinzinho atrás da casa, onde ninguém ia quase nunca. Tinha um banquinho de pedra lá, escondido atrás das moitas. Me deu uma caixinha pequena, dessas de veludo que guarda joia.
Dentro tinha um anelzinho fino, dourado. É de ouro de verdade, ele disse, orgulhoso. Mandei trazer de São Paulo especialmente para você. Fiquei sem palavras. Nunca tinha ganhado nada tão fino na vida. Ele pegou o anel, segurou minha mão com carinho e colocou no meu dedo. Serviu certinho, como se tivesse sido feito para mim. Coloca esse anel no dedo. A partir de agora você é minha, ele disse, olhando fundo nos meus olhos. Um dia vai ser oficializado, mas por enquanto é o nosso segredo. Naquela noite, no quartinho de despejo, fiz o que toda menina apaixonada faz quando acha que encontrou o amor verdadeiro. Me entreguei de corpo e alma, acreditando em cada palavra, cada promessa. Era a primeira vez na minha vida e doeu, mas achei que era assim mesmo. Achei que a dor fazia parte. Ele foi gentil, paciente, disse que ia ser melhor da próxima vez. E foi, de fato. Logo aquele quartinho virou nosso esconderijo, nosso cantinho secreto. Ele vinha quase toda noite, quando os pais já estavam dormindo. Foi uma época de sonho, aqueles meses. Eu, que tinha perdido tudo, de repente tinha um futuro pela frente. O Rodolfo falava que assim que assumisse o controle da fábrica, ia me levar com ele, que eu ia ter meu próprio ateliê, ia poder estudar moda, criar minhas própria coleção. Você tem olho bom para tecido, ele dizia, admirando meus desenhos. Nasceu para isso, Eunice. Eu me imaginava morando na mansão, não mais como empregada, mas como a senhora da casa. Imaginava mostrando meus desenhos para as clientes elegantes, tendo meu nome em etiqueta de roupa fina. Sonhava em transformar a vida das operárias da fábrica, melhorar as condições de trabalho, evitar que acidente como o que matou meus pais acontecessem de novo. Era jovem, tola, cheia de sonho bobo. Então veio o atraso. No começo achei que era estressa, que era por causa das horas extras que a dona Berenice me fazia fazer quando tinha festa na mansão. Mas quando o enjoo começou, junto com o peito dolorido e o cansaço, senti aquele frio na barriga. Estava grávida. Aos 17 anos, solteira, órfã, empregada doméstica, sem ninguém no mundo além do homem que tinha posto aquele bebê na minha barriga. Chorei a noite inteira quando tive certeza. Não de tristeza, não. Era medo misturado com esperança. Medo do que ia acontecer, das dificuldades que ia enfrentar, mas esperança também. Afinal, o Rodolfo me amava, não amava? Tinha me dado um anel, tinha feito promessa. Agora teria que cumprir. Agora não seria mais só nós dois, seria uma família. Esperei o momento certo para contar para ele. Acabei escolhendo um domingo, quando a família tinha saído para a missa e ele ficou em casa, dizendo que estava com dor de cabeça. Encontrei ele na biblioteca lendo o jornal. Entrei de mansinho, tremendo feito vara verde. Rodolfo, chamei baixinho. Preciso te contar uma coisa. Ele me olhou de um jeito tão carinhoso que me deu ainda mais coragem. O que foi, Eunice? Nós vamos ter um bebê. Nunca vou esquecer como o rosto dele mudou. O sorriso sumiu num piscar de olho. O olhar carinhoso virou frio, distante. Era como se tivesse colocado uma máscara, como se o homem que eu conhecia tivesse sumido, deixando só um estranho no lugar. Tá falando sério? Ele perguntou, a voz agora dura. Sim, respondi, a mão instintivamente indo para a barriga ainda lisa. Vamos ser uma família agora. Foi aí que ele riu. Uma risada seca, fria, que me cortou feito navalha. Família? Você achou mesmo que eu ia casar com você, Eunice? A empregadinha? A filha de operário morto? Ele se levantou jogando o jornal de lado. Como posso ter certeza que esse filho é meu? Você limpa a casa inteira, qualquer um pode ter te pegado. As palavras dele foram como tapa na cara. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Não era possível que fosse o mesmo homem que me fazia promessa de amor eterno só alguns dias atrás. Mas você me deu um anel, balbuciei,
mostrando o anelzinho dourado no dedo. Disse que ia cuidar de mim sempre. Ele pegou minha mão com força, arrancou o anel do meu dedo. Isso não é nem ouro de verdade, é bijuteria barata que comprei na feira. E jogou o anel pela janela aberta para o jardim. Você é ingênua demais, Eunice. Acha mesmo que o filho dos Albuquerque ia se casar com a faxineira? Meu pai me mataria. Comecei a chorar, implorando para ele reconsiderar, para ele pensar no bebê, na nossa criança. Ele só balançou a cabeça, como se eu fosse uma criança teimosa que não entendia algo óbvio. Não se preocupe, ele disse com uma voz que tentava parecer gentil, mas era só condescendente. Vou te dar um dinheiro, o suficiente para você ir embora daqui para bem longe. Dá para fazer um aborto, recomeçar sua vida em outra cidade. Ninguém precisa saber. Saí correndo daquela biblioteca, chorando tanto que mal enxergava por onde ia. Tropecei numa mesinha do corredor, derrubando um vaso caro que se espatifou no chão. O barulho chamou a atenção da cozinheira, que veio ver o que tinha acontecido. Logo, a dona Berenice também apareceu, voltando mais cedo da missa por causa de uma dor de cabeça. "O que está acontecendo aqui?" ela perguntou, vendo o vaso quebrado e eu chorando feito uma louca. Antes que eu pudesse responder, o Rodolfo apareceu na porta da biblioteca. "Mãe", ele disse com uma cara séria, "acho que precisamos conversar sobre a Eunice." E assim começou meu verdadeiro calvário. Naquela sala da mansão dos Albuquerque, me vi sentada num sofá de couro caro, tremendo de medo e humilhação, enquanto a família toda me encarava. O velho Albuquerque, a dona Berenice e o Rodolfo. 3 par de olho me julgando como se eu fosse uma criminosa. O velho andava de um lado para o outro, batendo a bengala no chão com força, o rosto vermelho de raiva. A dona Berenice chorava num canto, como se eu tivesse cometido o pior dos pecados. E o Rodolfo, aquele que me jurava amor eterno até outro dia, estava sentado com as pernas cruzadas, olhando para o teto como se nada daquilo tivesse a ver com ele. "Então é isso!" o velho latiu, parando na minha frente. "Engravida do meu filho e vem pedir o quê? Casamento? Dinheiro?" "Eu não vim pedir nada, seu Albuquerque", falei baixinho, as mãos agarradas na barra da saia. "Só achei que o Rodolfo precisava saber. É o pai da criança." A bengala bateu com força na mesinha de centro, me fazendo pular de susto. "Não ouse repetir essa mentira. Meu filho não é pai de bastardo nenhum, muito menos de uma qualquer como você." Olhei para o Rodolfo, implorando com os olhos. Ele tinha que falar alguma coisa, tinha que confirmar que estávamos juntos há meses, que me prometeu casamento, que era o único homem na minha vida. Mas ele só deu de ombro. "Pai, eu já disse, ela é a empregada, limpa a casa inteira. Qualquer um pode ter engravidado ela. Não tenho nada a ver com isso." Cada palavra dele era uma facada no peito. Não conseguia acreditar que aquele era o mesmo homem que me abraçava no escuro, que me chamava de meu amor, que fazia plano para o futuro comigo. Foi a dona Berenice que veio com a proposta depois de se recompor um pouco. Abriu a bolsa, tirou um envelope e jogou na mesa na minha frente. "Tem dinheiro suficiente aí para você ir embora de Americana, bem longe, comprar passagem, se estabelecer em outra cidade, resolver esse problema." A maneira como ela falou problema, com nojo na voz, deixou claro que estava falando do meu bebê. Levantei num pulo, a mão na barriga ainda lisa. "Eu não quero seu dinheiro, quero que o Rodolfo assuma o filho dele." O tapa veio de repente, ardendo na minha cara. Foi a dona Berenice que me bateu com força suficiente para fazer meu rosto virar para o lado. "Sua oferecida? Acha mesmo que o herdeiro dos Albuquerque vai se casar com uma faxineira? Com uma aproveitadora? Pega esse dinheiro e some da nossa vida, ou vai ser muito pior para você." Saí daquela mansão aos prantos, sem o dinheiro, sem o emprego, só com a roupa do corpo e um bebê na barriga. Mas isso era só o começo do inferno.
Na mesma tarde já correu o boato pela cidade inteira. A faxineira dos Albuquerque engravidou e agora quer dar o golpe no herdeiro. Aquela menina sem vergonha tentou seduzir o moço. Ouvi dizer que ela já dormiu com metade dos empregados da mansão. As mentiras se espalharam mais rápido que fogo em capim seco. Logo, quando eu passava na rua, as mulheres cochichavam, os homens davam risadinha, a senhora mais velha fazia um sinal da cruz. Eu, que nunca tinha dado motivo de fofoca para ninguém, virei a vergonha de americana do dia para a noite. Precisava trabalhar, sustentar a mim e ao bebê que estava crescendo. Fui procurar emprego, mas cada porta que batia se fechava na minha cara. Na padaria, não preciso de ninguém agora. Na farmácia, já contratei outra pessoa. Na loja de tecido, não quero mulher grávida atendendo cliente. Em todo lugar a mesma história. Descobri que o velho Albuquerque tinha espalhado que me demitiria por roubo, que eu não era de confiança. Ninguém ia arriscar contratar a ladra, a vagabunda, a aproveitadora. As semanas foram passando e a barriga começou a crescer. O dinheiro que eu tinha guardado foi acabando. Comecei a vender as pouca coisa que tinha em casa. Primeiro os objetos pequenos. O relógio que era do papai, os brincos que mamãe usava em ocasião especial, a toalha de mesa bordada do enxoval dela, depois os móveis, a mesinha da sala, as cadeiras, até a cama. No fim, dormia num colchão no chão e comia uma vez por dia, para economizar. Com 5 meses de gravidez, comecei a sentir umas dor forte. Tinha lido num livrinho velho que dor assim podia ser perigoso para o bebê. Fui até a casa do Dr. Mendes, o único médico da cidade. Esperei horas na sala de espera, vendo ele atender outras pessoas. Quando finalmente chegou minha vez, ele me olhou de cima a baixo, com cara de quem tinha cheirado coisa podre. "O que quer aqui, menina?" Expliquei da dor, da gravidez, do medo de perder o bebê. Ele nem me examinou. Levantou, abriu a porta e apontou para a saída. "Não atendo mulher da sua laia. Se está com problema, procure as curandeiras da beira do rio. Elas cuidam de mulher como você." "Mas, doutor, estou pagando a consulta." Juntei o dinheiro com tanto sacrifício, contando moeda por moeda. Nem que me pagasse em ouro. Os Albuquerque são meus amigos de longa data. Não vou dar razão para uma mentirosa que quer dar golpe neles. Saí dali humilhada, com as dor ainda latejando e as lágrimas correndo sem parar. Não tinha para onde ir, a quem recorrer. Lembrei da igreja. O padre João era um homem bom, pelo menos eu achava. Tinha feito o funeral dos meus pais. Sempre falava de caridade e perdão no sermão. Talvez ele pudesse ajudar, falar com algum médico de outra cidade, ou pelo menos me dar um conselho. A igreja estava vazia quando entrei. Só o padre arrumando o altar para a missa do dia seguinte. Ele sorriu quando me viu, mas o sorriso sumiu ao notar minha barriga já aparente. Mesmo assim, me ouviu em silêncio enquanto eu contava minha situação, sem entrar em detalhe sobre quem era o pai. Quando terminei, esperando pelo menos uma palavra de conforto, ele suspirou profundamente e balançou a cabeça. "Minha filha, você cometeu um pecado grave. A fornicação é condenada por Deus. Agora está sofrendo as consequências dos seus atos." "Mas, padre, não tenho para onde ir. Ninguém quer me dar trabalho. Não tenho o que comer. Estou passando mal." Deveria ter pensado nisso antes de se deitar com um homem fora do sacramento do matrimônio. E agora querendo atribuir a paternidade a um rapaz de boa família? Isso é calúnia, outro pecado grave. "Mas é verdade, padre. O Rodolfo é o pai. Ele me prometeu casamento, me deu até um anel." O padre levantou a mão, me interrompendo. "Os Albuquerque são os maiores benfeitores desta paróquia. Conheço o Rodolfo desde menino, um rapaz de boa índole, temente a Deus. Não vou permitir que manche a reputação dele com essas mentiras." Ele apontou para a porta. "Vá embora. E só volte quando estiver arrependida de verdade.
pronta para confessar seus pecados e pedir perdão a Deus e aos Albuquerque. Mais uma porta fechada na minha cara. Parecia que a cidade inteira tinha virado as costas para mim. Voltei para casa, mais desesperada que nunca. As dores tinham piorado e agora eu mal conseguia andar. Me arrastei até o colchão no chão e desabei, chorando até não ter mais lágrima. Foi quando ouvi batida forte na porta. Eunice Amaral, abra essa porta! Era o senhorio vindo cobrar o aluguel atrasado. Já fazia 2 meses que eu não pagava. Tentei me levantar, mas as dores eram tanta que caí de volta no colchão. Ele continuava batendo, gritando ameaça. Se não pagar até amanhã, vou chamar a polícia! Vou jogar suas trastes na rua! Naquela noite, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Não podia ficar em Americana. Não tinha como. Era perseguida, humilhada, rejeitada em todo lugar. O bebê e eu íamos morrer de fome ou de doença se continuasse ali. Precisava ir embora, para longe, recomeçar em outro lugar. De madrugada, juntei o pouco que me restava numa trouxa de roupa. Meu caderninho vermelho de desenho, 2 mudas de roupa, uma foto dos meus pais, um cordãozinho de ouro fininho que era da mamãe. Pus tudo dentro de um saco de pano e saí pela porta dos fundos, mancando por causa das dores. Na beira da estrada principal esperei. Sabia que todo dia de manhã cedo passava um caminhão que levava tecido da tecelagem Albuquerque para São Paulo. O motorista, seu José, tinha sido amigo do meu pai. Talvez ele tivesse piedade de mim. Quando o caminhão apareceu na curva, me pus no meio da estrada, acenando com desespero. Ele freou, assustado, e desceu da cabine. Menina, tá maluca? Podia ter te atropelado. Seu José, pelo amor de Deus, me leva para São Paulo. Não aguento mais ficar aqui. Estão me tratando como se eu fosse uma criminosa. Ele olhou para minha barriga, depois para os lados, nervoso. Não posso, Eunice. Os Albuquerque me demitiria na hora se soubessem. Não precisa me levar na cabine. Me deixa ir escondida entre os fardos de tecido. Ninguém vai saber. É questão de vida ou morte, seu José. Depois de muito implorar, ele concordou. Me ajudou a subir na carroceria, entre os grandes fardos de tecido que iam ser enviados para as fábricas de roupa da capital. Me escondi ali, sentindo o cheiro familiar do algodão, ouvindo o P e o motor roncar, enquanto nos afastávamos de Americana. Fechei os olhos e chorei, de tristeza por estar deixando a cidade onde nasci e de alívio por estar escapando daquele inferno. A viagem foi longa e dolorosa. Cada solavanco do caminhão nas estradas de terra fazia meu corpo doer mais. As dores na barriga iam e vinham cada vez mais forte. Em alguns momentos, achei que não ia aguentar, que ia desmaiar ali mesmo entre os tecidos. Mas pensava no meu bebê, na vida que eu ia construir para nós dois, longe daquela cidade cruel, e encontrava força para resistir. Quando finalmente chegamos em São Paulo, já estava escurecendo. Seu José parou o caminhão numa rua movimentada do Brás, o bairro das tecelagem e confecção. Me ajudou a descer, me deu o que restava da marmita dele e algumas moedas. É tudo que posso fazer por você, menina. Que Deus te proteja. Me vi sozinha numa cidade enorme, barulhenta, assustadora. Os prédios pareciam engolir o céu. Os carros buzinavam sem parar. As pessoas passavam apressadas sem nem olhar uma para as outras. Eu, uma menina do interior que nunca tinha saído de Americana, me senti pequenininha, insignificante. Caminhei sem rumo por algumas horas, até que a fome e o cansaço me venceram. Parei na frente de uma pensão simples, com uma plaquinha na porta. Aluga-se quarto. Entrei, tremendo de frio e de medo. A dona da pensão, uma senhora gorda de cabelo tingido de vermelho, me olhou de cima a baixo. Quanto tempo vai ficar? Não sei, acabei de chegar na cidade, preciso encontrar trabalho. Tem dinheiro para pagar adiantado? Mostrei as poucas moedas que seu José tinha me dado. Ela balançou a cabeça.
Isso não dá nem para uma noite. Comecei a chorar, sem conseguir me conter. As dores tinham voltado, mais forte que nunca, e eu estava com tanta fome que meu estômago doía. A mulher me olhou com um pouco mais de simpatia. Olha, tem um quartinho nos fundos, um depósito, na verdade. Não é grande coisa, mas tem um colchão velho. Pode ficar lá por alguns dias, em troca de ajudar na limpeza e na cozinha. Quando melhorar dessa barriga, a gente conversa de novo. Foi assim que virei ajudante na pensão Primavera, um lugar simples no Brás, que abrigava principalmente costureiro e operário das fábricas da região. Trabalhava o dia todo, limpando os quartos, lavando roupa, ajudando a cozinheira a preparar as refeições para os hóspedes. Em troca, tinha aquele quartinho apertado, que era mais um depósito que um quarto de verdade e as sobras de comida. A dona Olga, a proprietária da pensão, não era má pessoa. Rígida, exigente, mas não cruel. Me deixava descansar quando as dores ficavam muito fortes. Às vezes até me dava um chá de erva doce para aliviar. Mas deixava claro que assim que o bebê nascesse, eu teria que dar conta do serviço direito ou procurar outro lugar. Os meses foram passando e a barriga crescendo. As dores iam e vinham cada vez mais frequente. Eu sabia que não era normal, que precisava de um médico, mas não tinha dinheiro nem documento. Tinha chegado em São Paulo só com a roupa do corpo e um nome manchado, lá em Americana. Foi numa noite de chuva forte que tudo aconteceu. Estava sozinha no quartinho dos fundos, a pensão silenciosa porque a dona Olga tinha saído para visitar a irmã doente no interior. A chuva batia forte no telhado de zinco, fazendo um barulho ensurdecedor. De repente, senti uma dor tão forte que achei que ia partir ao meio. A cama ficou molhada, minha bolsa tinha estourado. O parto começou ali, sozinha, sem ajuda nenhuma. A dor era tanta que eu mordia o travesseiro para não gritar e acordar os hóspedes. Parecia que estava sendo rasgada por dentro. Tentei lembrar do que mamãe falava sobre os partos que assistiu, que tinha que fazer força, que tinha que respirar fundo. Mas logo percebi que tinha algo errado. Muito sangue, muito mais que devia. Passei horas naquela agonia entre a consciência e a inconsciência. O bebê não vinha e eu já estava fraca demais de tanto sangrar. Em algum momento, bati na parede fina, tentando chamar alguém, qualquer pessoa para me ajudar. Mas a chuva era forte demais, ninguém ouviu. Não sei quanto tempo durou. Só sei que em determinado momento tive um último acesso de força e empurrei com tudo que tinha. E ele nasceu. Um menininho pequeno, frágil, roxinho. Peguei ele nos braços, tentei limpar, tentei fazer ele chorar, respirar. Bati nas costinhas, soprei na carinha, fiz tudo o que lembrava ter ouvido. Mas ele não se mexeu, não chorou. Tinha chegado a esse mundo já morto, ou morreu nos minutos que eu lutava para trazê-lo à vida? Abracei aquele corpinho minúsculo contra o peito, chorando tudo que era possível chorar. Meu filho, meu bebê, meu pedacinho de gente que nem teve chance de viver. O sangue continuava saindo, encharcando o colchão velho. Eu já estava fraca demais, a vista escurecendo, o corpo gelado. Sabia que estava morrendo também, ali naquele quartinho dos fundos de uma pensão em São Paulo, sem ninguém para segurar minha mão, para dizer que ia ficar tudo bem. Em algum momento perdi a consciência. A última coisa que lembro foi de abraçar meu bebê, jurando que um dia, se sobrevivesse, voltaria à Americana para fazer justiça. Não sei quanto tempo fiquei assim, entre a vida e a morte. Quando abri os olhos de novo, uma luz fraca entrava pela janelinha. A chuva tinha parado. Senti um pano molhado na minha testa e uma mão pequena, enrugada, segurando a minha. Virei o rosto com esforço e vi uma senhora japonesa, de cabelo branco preso num coque, me olhando com o olho preocupado. Não se mexe, ela disse com sotaque carregado. Perdeu muito sangue. Tentei falar, perguntar pelo meu bebê, mas minha voz não saía.
Ela pareceu entender mesmo assim. Balançou a cabeça devagar, com tristeza. Menino não sobreviveu. Muito pequeno, muito fraco. Ela apontou para um cantinho do quarto, onde tinha uma caixinha de madeira. Preparei ele. Quando você melhorar, fazemos enterro digno. As lágrimas correram pelo meu rosto. Não tinha mais força nem para soluçar. A senhora pegou um pano limpo, enxugou meu rosto com cuidado. Me chamo Sumiko. Moro no quarto ao lado. Ouvi você batendo na parede de noite, vim ver o que era. Encontrei quase morta. Aos pouquinho, enquanto eu recuperava um pouco das forças, Dona Sumiko me contou o que tinha acontecido. Ela era inquilina da pensão há anos, uma viúva que trabalhava como costureira numa fábrica de roupa japonesa. Quando me encontrou naquela madrugada, eu já tinha perdido tanto sangue que estava quase morta. Meu bebê já tinha falecido há algumas horas. Ela usou conhecimento de ervas medicinais, que trouxe do Japão para estancar o sangramento, limpar a ferida, evitar infecção. Ficou ao meu lado a noite toda, trocando os panos ensopados, me dando chá de erva quando conseguia engolir. Se chegasse 10 minutos mais tarde, você morria também, ela disse séria. Nos dias seguintes, fiquei entre a vida e a morte. A febre ia e vinha, delirando, chamando pelo meu bebê, pelos meus pais, até pelo Rodolfo. Dona Sumiko não saiu do meu lado, me dando remédio de erva, fazendo compressa, me obrigando a tomar caldo quando conseguia ficar acordada. Agora, antes de contar como sobrevivi àquela noite e o que fiz depois, quero ver quem tem coragem de deixar um like nesse vídeo. Porque o que vem por aí é tão pesado que aposto que você aí do outro lado nem vai aguentar apertar esse dedão azul depois de ouvir. Só quem tem estômago forte mesmo vai conseguir curtir essa história depois do que vou revelar agora. Tô de olho para ver quem é valente o suficiente. Depois de quase 2 semanas de febre alta e delírio, finalmente comecei a melhorar. Tava fraca que nem passarinho caído do ninho, magra que dava para contar as costelas. Mas estava viva, contra todas as expectativas. Foi quando Dona Sumiko me ajudou a levantar pela primeira vez para trocar o colchão ensanguentado. Ali, olhando para o lençol manchado de sangue do parto, manchado da vida do meu filho que nem chegou a respirar direito, algo dentro de mim mudou. Não era mais aquela menina ingênua de americana. Aquela tinha morrido junto com meu bebê. No lugar dela, nasceu uma mulher determinada, com um único objetivo na vida: sobreviver, ficar forte e um dia voltar para fazer justiça. Peguei um pedaço daquele lençol manchado e guardei. Não por sentimentalismo mórbido, mas para nunca esquecer. Para me lembrar todo dia do que tinha acontecido, do que eu tinha perdido, de quem era o responsável. Vou voltar um dia, murmurei, olhando para o pedaço de pano na minha mão. Vou voltar para a americana e fazer ele pagar por tudo isso. Dona Sumiko não perguntou nada, só assentiu com a cabeça. Primeiro viver, depois vingança. Nas semanas seguintes, continuei fraca, mal conseguindo levantar da cama. A dona Olga voltou de viagem e, quando viu meu estado, ficou horrorizada. Por sorte, Dona Sumiko já tinha convencido ela a me deixar ficar até me recuperar. Contou que eu tinha perdido o bebê, quase morrido, que precisava de tempo. Dona Sumiko cuidava de mim como se fosse minha mãe. Trazia sopa de legume, chá de erva medicinal. Me ajudava a tomar banho, trocava os curativos. Aos pouquinhos foi recuperando as forças. Sentava na cama, depois consegui dar alguns passos. Enfim, comecei a ajudar nas tarefas mais leves da pensão. Toda noite, Dona Sumiko sentava do lado da minha cama e me contava a história da vida dela no Japão, de como veio para o Brasil adolescente para casar com um homem que só conhecia por foto, de como sobreviveu à perseguição durante a guerra, de como reconstruiu a vida depois que o marido morreu. História de luta, de sobrevivência, de determinação. Vida dura faz pessoa forte, ela dizia segurando minhas mãos. Como bambu. Dobra na tempestade, mas não quebra.
Um dia, quando já estava mais forte, encontrei no fundo da minha trouxa aquele vestido azul claro que o Rodolfo tinha me dado, feito de um tecido fino da fábrica. Eu tinha guardado com tanto carinho, achando que era prova do amor dele. Olhei para o vestido por muito tempo, passando a mão no tecido macio. Depois, numa decisão súbita, peguei a tesoura de Dona Sumiko e comecei a cortar. Cortei em tira, em pedaço, destruindo aquele símbolo do que achei que era amor. Dona Sumiko me observava em silêncio da porta. Quando terminei de cortar, olhei para os retalhos espalhados pelo chão e comecei a chorar. Não era só um vestido que estava despedaçando. Era meu passado, minhas ilusões, minha ingenuidade. Dona Sumiko entrou sem dizer nada e sentou ao meu lado. Pegou um dos retalhos, depois outro, começou a organizá-los num padrão. Material bom, ela disse finalmente. Não desperdiça, faz coisa nova. Naquela mesma noite, ela me trouxe agulha, linha e me ensinou a costurar do jeito certo, do jeito profissional. Você desenha, eu ensino a costurar. Juntas fazemos roupa bonita. E assim, com os retalhos do vestido que simbolizava a minha dor, comecei a costurar algo novo. Não sabia ainda, mas era o começo da minha renascença, da minha vingança. Um ponto de cada vez, remendando não só o tecido, mas minha própria alma despedaçada. Nas semanas que se seguiram depois daquele parto terrível, comecei a aprender de verdade a arte da costura com Dona Sumiko. Não era só costurar por costurar, juntar tecido com linha. Era uma arte, uma ciência quase. Cada tipo de tecido pedia um tipo de ponto. Cada modelo exigia um corte diferente. Dona Sumiko tinha trabalhado em ateliê de alta costura no Japão antes de vir para o Brasil. E depois, em São Paulo, costurou para as madame mais exigentes da cidade. Olho treinar igual mão, ela dizia, me mostrando como reconhecer a qualidade de um tecido só de olhar, de tocar. Me ensinava os segredos das fibras, da trama, da caída. Roupa boa começa no tecido, depois no corte, só depois na costura. Em pouco tempo, já ajudava ela nos trabalhos que fazia para as clientes particular. Ajuste em vestido fino, conserto em roupa importada, pequena modificação em modelo que as madame compravam na cidade. Enquanto isso, continuava desenhando no meu caderninho vermelho, que tinha trazido de Americana. Mas agora meus desenhos eram diferentes. Não eram mais sonho infantil de uma menina. Era um projeto de uma mulher que começava a entender o negócio da moda por dentro. Foi Dona Sumiko que sugeriu que eu criasse um nome novo. Cidade grande, vida nova, nome novo, ela disse uma noite enquanto costurávamos juntas. Nome é poder, escolhe um forte. Pensei muito e escolhi Clara Santos. Clara pelo contraste com o escuro que tinha vivido, e Santos porque queria que minha vingança viesse como bênção do céu. Arrumei documento novo. Não era difícil naquela época. Bastava conhecer as pessoas certas e pagar um dinheirinho. Assim nasceu Clara Santos, enquanto Eunice Amaral ficava adormecida, esperando o momento certo de despertar. Com o nome novo, consegui emprego numa fábrica de roupa no Brás. Trabalho duro, pagando mixaria, mas era um começo. Fui posta na linha de costura, operando máquina industrial. O barulho das máquinas me lembrava os tear da infância em Americana. Mas em vez de me entristecer, aquilo me dava força. Cada peça que costurava era um passo no meu plano. Observava tudo, aprendia cada detalhe do processo. Como os tecidos chegavam, como eram cortado, costurado, acabado, como as peças eram precificadas, distribuída, vendida. Fazia pergunta, me oferecia para ajudar em outras sessões quando terminava meu trabalho. O gerente achava que eu era só uma funcionária dedicada. Não imaginava que eu estava construindo conhecimento para um dia ter meu próprio negócio. Vivia com o mínimo possível. Dividia um quartinho com Dona Sumiko na pensão, comia o básico, não gastava com nada que não fosse essencial. Cada centavo que sobrava,
Ia para dentro de uma lata de leite em pó que guardava embaixo da cama. Era pouco, mas juntando mês a mês, começou a virar alguma coisa. Nas horas de folga, geralmente domingo, costurava peça especial com os retalhos que trazia da fábrica. Coisa que ia pro lixo mesmo, igual papai fazia. Fazia blusa, saía, vestido simples, mas bem acabado, com detalhe diferente que aprendia com Dona Sumiko. Vendia por preço baixo para as moças da pensão, para as vizinhas do bairro. Não dava muito dinheiro, mas ia espalhando meu nome. Ou melhor, o nome de Clara Santos. 2 anos depois de chegar em São Paulo, já falava com confiança sobre tecido e costura. Mas sabia que precisava de mais conhecimento se quisesse crescer. Não bastava saber fazer roupa, precisava entender de negócio. Foi quando comecei a frequentar curso noturno. Primeiro de contabilidade básica, depois de administração. Estudava com gente mais velha, mais estudada, mas não me intimidava. Perguntava, anotava tudo, ficava depois da aula para tirar dúvida. O professor de contabilidade, seu Arthur, ficou impressionado com minha dedicação. "A senhora tem cabeça para números, dona Clara", ele dizia, sem saber que aquela não era nem meu nome verdadeiro. Também não sabia que cada fórmula, cada conceito que aprendia, eu imaginava usando um dia contra os Albuquerque. O porão da pensão virou meu primeiro ateliê. Era um espaço úmido, mal iluminado, mas a dona Olga me deixou usar em troca de uma porcentagem pequena do que eu ganhasse. Comprei uma máquina de costura de segunda mão, montei uma mesa com cavalete, improvisei um manequim com jornal e cola. Lá, depois do trabalho na fábrica e nas noites que não tinha aula, começava a criar minhas próprias peças. A sorte começou a virar quando uma das moças que comprava minhas roupas simples começou a trabalhar como empregada numa casa de família rica no Jardim Europa. A patroa viu uma blusa que eu tinha feito e perguntou onde tinha comprado. A moça falou de mim e logo a tal madame me mandou chamar. Dona Eleonora era uma senhora elegante, de uns 50 anos, viúva de um empresário. Vivia numa mansão toda branca, com móvel de design e quadro de artista famoso na parede. Me recebeu no jardim de inverno, tomando chá em xícara de porcelana. Eu, com meu melhor vestido, que nem era tão bom assim, me senti deslocada naquele ambiente. "Quero ver o que você faz", ela disse depois de me examinar dos pés à cabeça. "Traga algumas peças na semana que vem." Passei a semana inteira preparando 3 peças. Uma blusa de seda com bordado delicado, uma saia de linho com corte enviesado e um vestido simples, mas elegante, que se adaptava perfeitamente ao corpo. Usei tudo que tinha aprendido com Dona Sumiko sobre acabamento fino, sobre como valorizar cada curva sem mostrar demais. Quando voltei, Dona Eleonora experimentou as 3 peças. Olhou no espelho, virou de um lado para o outro e finalmente sorriu. "Diferente. Interessante. Quanto você cobra?" Falei um preço que achei justo, mas não barato. Queria ser valorizada pelo trabalho. Ela não pechinchou, só assentiu com a cabeça. "Quero mais 6 peças e vou apresentar você para as minhas amigas." Foi assim que comecei a costurar para as madame do Jardim Europa. No começo eram poucas clientes, mas cada uma trazia outra. Logo tinha uma clientela pequena, mas fiel de mulher, ricas que queriam peça exclusiva, diferente das que compravam em loja cara. O trabalho na fábrica ficou para trás. Agora passava o dia no meu ateliê improvisado, criando, cortando, costurando. A lata de leite em pó não dava mais conta da economia. Abri minha primeira conta bancária, como Clara Santos. Ver o dinheiro crescendo me dava uma sensação de poder que nunca tinha experimentado antes. Mas o grande salto veio quando descobri um tecido novo, que ninguém estava usando no Brasil ainda. Era 1968, e uma das minhas clientes, Dona Cecília, tinha voltado de viagem da Europa com revista de moda de lá. Numa delas, tinha um artigo sobre um tecido sintético novo,
com elasticidade e caimento que revolucionava a moda jovem. No Brasil, só se usava tecido tradicional, rígido, sem movimento. Pesquisei, perguntei e descobri que uma tecelagem pequena em São Paulo tinha começado a produzir algo parecido, mas ninguém sabia direito como usar. Comprei alguns metros com minha economia e comecei a experimentar. O tecido era difícil de trabalhar. Escorregava na máquina, esticava demais se não soubesse o ponto certo. Mas depois de muita tentativa e erro, criei um vestido que usava exatamente essas características a favor do modelo. Era um vestido simples à primeira vista, preto, de linha A, mas com um caimento perfeito, que valorizava o corpo sem marcar demais, confortável e elegante ao mesmo tempo. Mostrei para Dona Cecília, que experimentou e ficou encantada. É como não usar nada de tão confortável, mas me deixa muito mais elegante, ela comentou se olhando no espelho. Ela usou o vestido numa festa importante e foi um sucesso. Logo, todas as amigas dela queriam um igual. Não fiz igual. Cada uma ganhou um modelo exclusivo, adaptado para o seu tipo de corpo, mas usando o mesmo conceito. Em poucos meses tinha lista de espera para o vestido Clara, como começaram a chamar. O ateliê no porão não dava mais conta. Aluguei uma sala pequena numa galeria no centro, contratei 2 assistentes e comecei a expandir. Ainda fazia peça exclusiva, mas agora também tinha uma pequena coleção que vendia por encomenda. Meu nome, ou melhor, o nome de Clara Santos, começou a circular nos ambientes da moda paulistana. Enquanto o negócio crescia, nunca perdi de vista meu objetivo final. Americana e os Albuquerque estavam sempre no fundo da minha mente. De vez em quando, pedia para alguma cliente que ia para o interior trazer notícia da cidade. Assim fui sabendo que a tecelagem Albuquerque continuava forte, que o velho tinha morrido e o Rodolfo tinha assumido completamente, que a família continuava poderosa como sempre. Em 1973, 10 anos depois de ter saído de Americana, já tinha um ateliê estabelecido em São Paulo, com 15 funcionárias e cliente em várias cidades do Brasil. Foi quando decidi que era hora de começar a fase 2 do meu plano. Não bastava ter sucesso por conta própria. Queria que os Albuquerque pagassem pelo que tinham feito comigo. Primeiro, precisava de informação. Comecei a procurar por gente de Americana que tinha vindo trabalhar em São Paulo, ex-funcionário da tecelagem em especial. Não foi difícil encontrar. Muita gente deixava a cidade pequena em busca de oportunidade na capital. Um deles era seu Nelson, que tinha sido gerente de produção na tecelagem Albuquerque, por 15 anos antes de ser mandado embora, quando o Rodolfo assumiu. Ele não entende nada de tear. Seu Nelson me contou uma noite, depois de algumas cachaça num bar do Brás. Só sabe gastar dinheiro e aparecer. Tá tocando a fábrica na base do grito e da pressão. Contratei seu Nelson como consultor técnico do meu ateliê. Na verdade, queria mais as informações que ele tinha sobre a tecelagem. Aos poucos, fui montando um quebra-cabeça. Quem eram os fornecedores dos Albuquerque? Quem eram os clientes? Como funcionava a estrutura financeira? Quais eram os pontos fracos? Descobri, por exemplo, que eles dependiam de um único fornecedor de algodão que respondia por 70% da matéria-prima. Que a maquinaria estava ficando obsoleta porque o Rodolfo se recusava a investir em modernização. Que a contabilidade era criativa, para dizer o mínimo. Montei uma rede de informante em Americana. Ex-funcionário, fofoqueiro profissional, gente que tinha rixa com os Albuquerque. Pagava bem por qualquer informação útil. Era como montar um quebra-cabeça enorme, juntando peça por peça, construindo um mapa completo do império que um dia eu ia derrubar. Em 1975, dei o próximo passo. Abri minha primeira fábrica própria, ainda pequena, mas moderna. Não produzia só para o meu ateliê, mas vendia tecido para outras confecção também. E adivinha quem contratei?
Os melhor funcionário que consegui roubar da tecelagem Albuquerque, oferecendo salário melhor e condição de trabalho que eles nunca tinham visto. Um deles foi o Sérgio, que tinha sido o químico responsável pelo tingimento. Ele trouxe não só a experiência, mas todas as fórmulas que tinha desenvolvido em Americana. Fórmula que, tecnicamente, pertenciam aos Albuquerque, mas que estavam só na cabeça dele, porque ninguém nunca se preocupou em documentar direito. A fábrica cresceu rápido. A moda brasileira estava explodindo. E eu estava no lugar certo, na hora certa, com o produto certo. Em poucos anos, já não era mais só o ateliê Clara Santos. Era a tecelagem Clara S.A., uma empresa respeitada no mercado. Enquanto isso, continuava meu trabalho de formiguinha contra os Albuquerque. Comecei a comprar ação da empresa deles na bolsa, usando empresas de fachada com nome diferente. Era um pouquinho aqui, outro ali, nada que chamasse atenção. Eles nem deviam saber que as ações estavam sendo negociadas. Para os Albuquerque, a empresa era deles e ponto final. Também comecei a comprar as dívidas deles com fornecedor. A tecelagem Albuquerque sempre atrasava pagamento. Era famosa por isso. Eu chegava, pagava o valor integral e assumia a dívida. O fornecedor ficava feliz de receber. E eu ganhava mais um pedacinho de controle sobre o destino dos Albuquerque. Em 1978, aconteceu algo que acelerou meus planos. Conheci o Oscar, contador que trabalhava para os Albuquerque há anos. Ele tinha vindo para São Paulo depois de uma briga feia com o Rodolfo por causa de divergência profissional, que eu logo descobri ser o jeito educado de dizer que ele se recusou a falsificar uns documentos fiscal. Oscar era um homem amargo, daqueles que guarda rancor por ano. Numa noite, depois de muito uísque num bar perto da minha fábrica, ele começou a soltar o verbo. Aquela família é podre por dentro, ele disse, a voz meio pastosa pela bebida. O velho pelo menos disfarçava. O filho nem isso, rouba na cara dura. Ele me contou sobre um esquema de sonegação fiscal que vinha acontecendo há anos. Subfaturamento de venda, superfaturamento de compra, dinheiro desviado para conta no exterior. Tenho cópia de tudo, ele disse, batendo no peito. Guardei de segurança caso eles tentassem me culpar algum dia. Paguei bem por aqueles documentos. Muito bem. Guardei tudo num cofre esperando o momento certo de usar. Era minha carta na manga, o golpe final que eu daria quando tivesse tudo preparado. Os anos 80 chegaram e a crise econômica atingiu o setor têxtil com força. Muitas fábricas fecharam, outras reduziram drasticamente a produção. A minha também sofreu, claro, mas eu tinha me preparado, diversificado, modernizado. Sobrevivi enquanto outras quebraram. A tecelagem Albuquerque foi uma das que mais sofreu. A gestão do Rodolfo já não era das melhores em tempo bom, imagine em crise. As dívidas aumentaram, a produção caiu, o valor das ações despencou. Era o momento que eu esperava há 20 anos. Em 1985, convoquei uma reunião com os acionistas da tecelagem Albuquerque. Por meio das minhas empresas de fachada, já tinha controle de quase 40% das ações. Não era a maioria, mas era o suficiente para chamar atenção e exigir mudança na diretoria. O Rodolfo chegou na reunião confiante como sempre. Mais velho, mais gordo, mais careca, mas ainda com aquele ar de superioridade que me dava náusea. Claro que não me reconheceu. Para ele, eu era só Clara Santos, uma empresária do ramo que queria comprar mais ação da empresa dele. A reunião começou com apresentação de número, discussão sobre o futuro da empresa, proposta de reestruturação. Eu fiquei quieta a maior parte do tempo, só observando. Quando finalmente chegou o momento de votar as propostas, me levantei. Antes de continuarmos, falei, a voz calma, mas firme. Gostaria de me apresentar propriamente. Meu nome verdadeiro não é Clara Santos. Fiz uma pausa, olhando diretamente para os olhos do Rodolfo. Sou Eunice Amaral. Lembra de mim, Rodolfo?
vi o rosto dele perder a cor. Os olhos se arregalaram, a boca abriu e fechou sem emitir som. Parecia que tinha visto um fantasma. E, de certa forma, tinha mesmo. Eunice Amaral devia estar morta e enterrada no passado dele. Não possível. Ele finalmente conseguiu dizer: "Você não pode ser a empregadinha que você engravidou e depois jogou na rua? A mesma que você disse que podia ter dormido com qualquer um? Sou eu sim, Rodolfo." Voltei. A sala inteira ficou em silêncio. Os outros acionistas, o advogado, o secretário que anotava a ata, todos paralisados pela cena que se desenrolava na frente deles. E não voltei de mão vazia, continuei, abrindo minha pasta. Além de ser a maior acionista individual da sua empresa, tenho aqui documentos que provam um esquema de sonegação fiscal que vem acontecendo há anos sob sua gestão. Coloquei os documentos na mesa, espalhando para que todos pudessem ver. Notas fiscais adulterada, relatório financeiro com número manipulado, evidência de conta no exterior não declarada. Já enviei cópia disso tudo para a Receita Federal, continuei. Eles devem estar chegando a qualquer momento. Como se fosse ensaiado, nesse exato momento a porta da sala se abriu e 2 homens de terno entraram, se identificando como fiscais da Receita. Eu tinha feito a denúncia formal na semana anterior, programando tudo para coincidir com a reunião. Muita gente vai me julgar por ter dedicado 20 anos da minha vida planejando essa vingança, por ter usado todo o meu talento e inteligência não só para construir meu próprio sucesso, mas para destruir quem me destruiu. Me diz uma coisa sincera, você acha errado o que eu fiz? Teria feito diferente no meu lugar? Perdoado quem destruiu sua vida, seu filho, sua dignidade? Me conta aqui nos comentários o que pensa disso. O Rodolfo tentou negar tudo, claro. Disse que era perseguição, que os documentos eram falsificados, que eu era uma louca vingativa. Mas a evidência era forte demais. Os fiscal levaram tudo, inclusive o Rodolfo algemado para prestar depoimento. A imagem dele saindo da sala de reunião, cabeça baixa, pulso preso nas algemas, foi a realização de um sonho que alimentei por 2 décadas. O homem que tinha destruído minha juventude, que tinha me chamado de vagabunda, que tinha negado o próprio filho, agora estava destruído. E eu, a menina que ele jogou no lixo, era dona de tudo que um dia foi dele. Quando as portas do elevador se fecharam levando Rodolfo embora, senti um misto de emoção me invadir. Não era bem alegria, nem satisfação. Era como se um peso enorme tivesse saído das minhas costas. Como se finalmente pudesse respirar fundo depois de 20 anos segurando o fôlego. Os outros acionistas me olhavam com um misto de medo e respeito. Ali mesmo, propus comprar as ações deles. A maioria aceitou na hora. Quem ia querer ficar sócio de uma empresa envolvida em escândalo fiscal? Os poucos que resistiram acabaram vendendo nas semanas seguintes, quando o caso estourou no jornal e o valor das ações despencou ainda mais. Em menos de um mês, era dona de 100% da tecelagem Albuquerque. O primeiro que fiz foi mudar o nome para Tecelagem Amaral. Depois comecei a reformular tudo. Modernizei os equipamentos, melhorei as condições de trabalho, implementei programa de treinamento para os funcionários. Voltei para a Americana não mais como a Eunice, a órfã, a empregadinha, a oferecida. Voltei como dona da maior empresa da cidade. As mesmas pessoas que viravam a cara para mim na rua agora se curvavam, me chamavam de Dona Eunice, imploravam por emprego, por favor, por atenção. O Rodolfo passou 5 anos preso por sonegação fiscal e fraude. Quando saiu, era um homem quebrado, sem dinheiro, sem respeito, sem nada. Soube que vivia de bico, vendendo bugiganga na feira. Um fim apropriado para o homem que achou que podia jogar gente no lixo sem consequência. E eu tinha finalmente completado o ciclo. A vingança que planejei por tanto tempo finalmente se concretizou. Mas descobri que a vingança
por mais doce que seja, não é o fim da história. É apenas o começo de um novo capítulo. Os 5 anos que o Rodolfo passou na cadeia por sonegação fiscal e fraude deu tempo suficiente para eu revolucionar a tecelagem Amaral, que é como rebatizei a antiga tecelagem Albuquerque assim que tomei posse. Não queria nada daquele nome, nem uma letra sequer. Queria honrar meus pais, operários que morreram por causa da ganância daquela família. Era uma forma de dizer: olha pai, olha mãe, seu nome agora está em cima do portão da fábrica que vocês deram a vida. Primeiro, tratei de modernizar tudo. Os tear eram tão antigos que pareciam peça de museu. É que o Rodolfo nunca quis investir em equipamento novo, só queria sugar o lucro. Mandei vir máquina da Alemanha, da Itália, do Japão. O pessoal antigo ficava de queixo caído vendo aqueles equipamentos chegando. Dona Eunice, nunca vi coisa assim, me dizia seu Sebastião, que trabalhava na tecelagem desde moleque e já tinha os cabelos todo branco. Mas não era só na maquinaria que eu queria mudança. As condições de trabalho eram um absurdo. Galpão sem ventilação adequada, refeitório imundo, banheiro que nem porta direito tinha. Mandei reformar tudo. Ampliei as janelas para entrar mais luz natural. Instalei sistema de ventilação. Construí um refeitório novo com comida de verdade, não aquela lavagem que serviam antes. O que mais me orgulho, porém, foi mudar o jeito que os funcionários eram tratados. Acabei com um sistema de multa por atraso que o Rodolfo adorava aplicar. Implementei plano de saúde. Criei um sistema de participação nos lucros. As pessoas não acreditavam no que estava acontecendo. É pegadinha? Um tecelão antigo me perguntou quando anunciei as mudanças. A senhora vai mesmo dividir o lucro com a gente? Quando viram que era verdade, a produtividade disparou. Claro que ia disparar. Gente feliz trabalha melhor, não é mesmo? Mas enquanto construía esse novo presente, tinha uma ferida do passado que precisava curar. Meu filho, que nem nome teve, estava enterrado num caixãozinho improvisado num cemitério em São Paulo. Assim que tive condição, comecei a procurar. Não foi fácil. Não tinha registro oficial, já que ele nasceu e morreu nos fundos de uma pensão. Tudo que eu sabia era a data aproximada e que Dona Sumico tinha providenciado um enterro simples. Passei meses indo de cemitério em cemitério, falando com coveiro, vasculhando o registro antigo e empoeirado. Foi num cemitério pequeno na periferia que finalmente encontrei. Um livro de registro amarelado com a letra tremida de um funcionário que já devia ter morrido há anos. Natimorto masculino sem identificação, sepultado em 12/03/1962. Na observação, algo que fez meu coração apertar, acompanhado por uma senhora japonesa. O túmulo era apenas uma cruz de madeira já apodrecendo, sem nome, sem nada. Caí de joelho na terra úmida e chorei como não chorava desde aquela noite terrível. Chorei por meu filho que não viveu, por minha juventude roubada, por todos os anos de solidão e luta. Mas também chorei de alívio, por finalmente poder dar a ele um lugar digno, um nome, uma identidade. Mandei fazer um jazigo bonito, simples, mas digno. Uma placa de mármore com o nome que escolhi para ele, Antônio, como meu pai. E embaixo, filho amado de Eunice Amaral. Não pus o sobrenome do Rodolfo. Ele não merecia estar ali. Desde então, todo dia 12 de março, faço questão de ir lá pessoalmente. Levo flores brancas, sempre lírio, e fico um tempinho conversando com meu menino, contando como foi o ano, como as coisas estão indo. Uma das primeiras coisas que fiz quando a tecelagem Amaral começou a dar lucro foi criar uma política especial de contratação de mulher em situação vulnerável, principalmente grávida solteira, abandonada, que ninguém mais queria dar emprego. Sabia bem o que era isso, né? Tinha passado na pele. Essas mulheres entravam direto, sem muita burocracia. Dava treinamento, chance de crescer na empresa, tudo que eu não tive. Mas, Dona Eunice, mulher grávida vai dar trabalho, vai precisar de licença, vai faltar quando
no bebê ficar doente. Os gerentes reclamavam no começo. Eu respondia sempre a mesma coisa. E daí? A gente se adapta. Ninguém escolhe passar dificuldade. A gente que escolhe se vai estender a mão ou virar as costas. Para resolver o problema das mães que não tinham com quem deixar os filhos, criei a primeira creche dentro de uma fábrica no Brasil. Um espaço colorido, alegre, com professor formado de verdade, não improviso. As mães podiam amamentar na hora do intervalo, podiam espiar os filhos quando dava uma folguinha no trabalho. Custou caro? Sim. Valeu a pena? Mais do que qualquer outro investimento que já fiz. Ver aquelas crianças crescendo saudável, feliz, segura, coisa que meu filho nunca teve chance de viver, me dava uma sensação de estar consertando um pedacinho do mundo. A dona Sumiko, aquela japonesinha que salvou minha vida naquela noite terrível, virou minha mãe de coração. Trouxe ela para morar comigo assim que pude. Já estava velha quando me salvou, imagine tanto ano depois. Mas teimosa como só ela, se recusava a ficar parada. Mão parada fica doente, dizia, sempre costurando alguma coisa, sempre ensinando alguém. Montei para ela um ateliê pequeno na minha casa, onde ela ensinava o que sabia para as mulheres que contratava. Era como uma escola de alta costura, mas sem frescura, sem nariz empinado. Ela tinha um jeito especial de ensinar, rígido, mas carinhoso. Faz direito ou não faz, era o lema dela. Mas nunca humilhava, nunca diminuía ninguém. Cuidei dela até o último dia. Já estava com quase 90, mas lúcida como sempre. Na véspera de partir, me chamou perto da cama, pegou minha mão com aqueles dedinhos enrugados e falou: Eunice, vingança boa, mas perdão melhor. Não entendi direito na hora, só depois compreendi o que ela queria dizer. Uns 2 anos depois da prisão do Rodolfo, soube por acaso que a dona Berenice, mãe dele, estava passando necessidade. A família toda desmoronou com o escândalo. Os bens foram bloqueados, a casa leiloada para pagar dívida, a reputação destruída. A velha senhora que um dia me olhou com tanto desprezo, agora morava num quartinho nos fundos da casa de uma conhecida, vivendo de favor. Não vou mentir, meu primeiro pensamento foi de satisfação. Bem feito, agora ela sabe o que é não ter onde cair morta. Mas algo me incomodava nessa ideia. Não era a pessoa que eu queria ser. A Eunice tinha sido ferida, humilhada, quase destruída. Mas a mulher que eu tinha me tornado precisava ser maior que isso. Então, arranjei um jeito de fazer chegar todo mês uma ajuda financeira para ela. Não era muito, mas o suficiente para viver com um mínimo de dignidade. Fiz por meio de um escritório de advocacia, como se fosse uma pensão antiga que o marido dela tinha deixado e só agora tinha sido descoberta. Ela nunca soube que o dinheiro vinha de mim. Melhor assim. O tempo foi passando, a empresa crescendo, a vida seguindo seu rumo. Diferente de muita mulher da minha geração, nunca me casei. Os homens que apareciam na minha vida ou queriam meu dinheiro, ou queriam me controlar, ou não entendiam a importância do meu trabalho. Preferi ficar sozinha mesmo, não que me faltasse companhia. Acabei adotando, não no papel, mas no coração, várias moças que passaram pelo meu caminho. Menina desgarrada, sem família, que vinham trabalhar na fábrica com aquele mesmo olhar perdido que eu tinha quando cheguei em São Paulo. Dava oportunidade, orientava, abria a porta. Várias acabaram morando na minha casa por um tempo, até encontrarem seu próprio caminho. Viraram minhas filhas do coração. A Mariana, por exemplo, chegou com 16 anos fugida de um padrasto abusador. Hoje é gerente de produção da fábrica, formada em engenharia têxtil. A Joana veio grávida de 7 meses, expulsa de casa pelos pais. O filho dela, o Paulinho, me chama de vovó. A Cleide, a Solange, a Luísa, cada uma com sua história, cada uma encontrando o seu caminho. Quando me chamam de mãe, mesmo que informalmente, sinto que de alguma forma o círculo se fechou.
Não pude criar meu filho, mas ajudei tantas mães a criarem os seus. Um dia, uns 15 anos depois da queda dos Albuquerque, estava numa feirinha de artesanato em Americana. Gostava de ir lá incógnita, sem o peso do nome, sem a responsabilidade de ser a Dona Eunice da fábrica. Usava um chapeuzinho simples, óculos escuro, roupa sem luxo nenhum. Ninguém me reconhecia assim, e eu podia observar a vida normal da cidade. Foi quando vi ele, o Rodolfo. Estava numa banquinha pequena, vendendo bugigangas, isqueiro, carteira, essas coisas. Estava velho antes do tempo, a pele marcada pelo sol, o cabelo completamente branco, as mãos com manchas de idade. Nada restava daquele rapaz bonito e arrogante que me seduziu tantos anos atrás. Fiquei paralisada por um instante, o coração batendo forte. Tantas coisas que eu tinha imaginado dizer se um dia encontrasse ele de novo. Tantas maldição que eu tinha guardado. Mas olhando para aquele homem quebrado, decadente, percebi que não precisava dizer nada. A vida já tinha dito tudo. Me aproximei da banquinha, fingi interesse numa carteira de couro sintético. Ele nem olhou direito para mim, só resmungou o preço. Não me reconheceu. Como reconheceria? A menina assustada de 17 anos agora era uma mulher de meia idade, bem vestida, confiante, com postura de quem sabe seu valor. Comprei a carteira. Paguei com uma nota grande e disse que não precisava de troco. Ele arregalou os olhos, surpreso com a generosidade inesperada. Murmurou um "Obrigado, dona", e guardou o dinheiro rápido, antes que eu mudasse de ideia. Saí dali com uma sensação estranha. Não era a satisfação que imaginei que sentiria. Era mais como se estivesse fechando um livro depois de ler a última página. A história tinha acabado. Joguei a carteira no primeiro lixo que encontrei. Não queria nada dele, mas guardei a sensação. Eu tinha sobrevivido, tinha reconstruído minha vida, tinha feito algo que importava. Ele não. Com o passar dos anos, fui entendendo que a verdadeira vingança não tinha sido arruinar o Rodolfo. Isso foi só consequência. A verdadeira vingança foi não deixar que ele arruinasse minha vida, não deixar que o ódio me consumisse, não me tornar amarga e destruída como ele. A verdadeira vingança foi usar toda aquela dor como combustível para construir algo positivo, não só para mim, mas para tantas outras mulheres que passaram pelo mesmo que eu. Não foi vingança, foi justiça. E mais que isso, foi reconstrução. Reconstruí minha vida pedaço por pedaço, como quem costura um vestido a partir de retalho. Transformei tragédia em triunfo, dor em força, desespero em determinação. Acho que é isso que a dona Sumiko queria dizer com aquele último conselho dela. A vingança me deu satisfação momentânea. Mas o que realmente me curou foi aprender a perdoar, não necessariamente o Rodolfo, mas a vida, o destino e principalmente a mim mesma por ter sido tão ingênua. A melhor vingança é o sucesso, dizem por aí, mas eu vou além. A melhor vingança é transformar dor em coisa bela. É pegar o tecido rasgado da sua vida e, em vez de jogar fora, fazer dele algo útil, algo bonito, algo que ajude os outros. Foi o que fiz. Peguei aquele vestido manchado de sangue, aquele lençol que testemunhou a pior noite da minha vida e transformei em retalho. Com os retalhos fiz uma colcha. A colcha virou uma história. A história virou inspiração. A inspiração virou mudança. Hoje, olhando para trás, para a menina assustada que fui, para a mulher determinada que me tornei, para o caminho tortuoso que a vida me fez percorrer, sinto uma coisa que nunca achei que fosse sentir: paz. Não é que esqueci o que passei ou que não sinta mais a dor. É que a dor já não me controla mais. Virou cicatriz, não ferida aberta. Muita gente me pergunta se me arrependo do caminho que escolhi, se não teria sido mais fácil simplesmente seguir em frente, esquecer o passado, perdoar e pronto. Talvez fosse mais fácil, sim, mas não seria eu.
Não seria honrar tudo que vivi, tudo que perdi, tudo que lutei para conquistar. E tem uma coisa que aprendi costurando. Às vezes é preciso desfazer um ponto mal feito para poder continuar o trabalho. Não adianta seguir em frente com um erro na base. Toda a peça vai ficar comprometida. Foi isso que fiz. Voltei. Desfiz o ponto errado, que era a impunidade do Rodolfo. E só então pude seguir em frente construindo algo sólido. Algo que vai durar além de mim. A Tecelagem Amaral hoje dá emprego para mais de 500 famílias. Tem creche, refeitório, plano de saúde, participação nos lucros. Tá longe de ser perfeita, mas é um lugar onde as pessoas são tratadas com dignidade, onde o trabalho é valorizado, onde cada um tem chance de crescer. É um pedacinho de mundo melhor dentro desse mundo tantas vezes cruel. Nunca mais engravidei depois daquela noite terrível. Os médicos falaram que o parto complicado, sem assistência, tinha deixado sequela que me impediriam de ter outro filho. Foi mais uma coisa que o Rodolfo e a família Albuquerque tiraram de mim. Mas de alguma forma, acabei tendo uma família mesmo assim. Não do jeito tradicional, não do jeito que sonhei quando menina, mas uma família de coração, feita de retalho, como as colchas que aprendi a costurar. E talvez seja essa a lição mais importante que aprendi nesses quase 82 anos de vida. A gente não escolhe o tecido que a vida nos dá, mas escolhe o que fazer com ele. Pode deixar guardado numa gaveta, amargurado com a má qualidade. Pode jogar fora, desistindo. Ou pode pegar esse tecido, por mais rústico e imperfeito que seja, e transformar ele na melhor peça possível. Foi o que fiz com minha vida. Peguei os retalhos que sobraram depois que tentaram me destruir e costurei com paciência e determinação uma nova história. Uma história de superação, de transformação, de justiça. Uma história que espero possa inspirar outras mulheres que estejam passando pelo seu próprio inferno particular, que saibam que é possível sobreviver, é possível reconstruir. É possível transformar dor em força, tragédia em triunfo. Eu sou Eunice Amaral, a menina que um dia foi jogada no lixo como um retalho sem valor. E essa é a história da minha vida. Consegui tecer meu próprio destino fio por fio, transformando dor em força, tragédia em triunfo. Se quer ouvir mais histórias como a minha, histórias de vovós brasileiras que enfrentaram o impossível e sobreviveram para contar, se inscreva aqui no canal Vovós do Brasil. Porque a sabedoria não vem dos livros, minha filha, vem das cicatrizes que a vida deixa. E nós, velhas que somos, temos muito ainda para contar. Aquele vestido manchado de sangue virou retalhos. Os retalhos viraram o primeiro vestido que vendi, e esse vestido foi o começo do império que tirei deles. Como dizem por aí, quem costura o destino somos nós mesmas.